Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Renilde Rezende, um pouco de tudo. Para quem não me conhece, eu me chamo Renilde, eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e até mesmo muitos dos meus familiares não sabem, né, o porquê eu vim para Portugal, qual foi o motivo, qual foi a razão. Então, através desse vídeo, muita gente, meus amigos que não sabiam, vão ficar sabendo, né? Então, eu quero dizer para vocês que eu nunca pensei, nunca, nem vir passear em Portugal, quanto mais morar. Mas eu acredito que Deus tem os seus planos. Em tudo, Ele sabe todas as coisas, né? Então, acho que quando nós nascemos, o Senhor já tem algo preparado, né, no decorrer da nossa vida. Às vezes a gente pensa assim, mas por que eu fiz isso? Por que eu fui para tal lugar? Por que eu não fui? Mas eu creio que tudo é plano do Senhor, né, para nos abençoar e abençoar as pessoas também através de nós que somos usados pelas mãos do Senhor, né? Quando cremos na tua palavra e conhecemos essa palavra e sabemos que ele trabalha de várias maneiras, né? Então eu tenho uma filha que ela veio para Portugal, foi ao Brasil, casou, voltou para Portugal e quando ela teve a primeira filha dela, Maria Eduarda, que já tem 14 anos, eu resolvi vir aqui para conhecer a minha neta. E no Brasil eu trabalhava com vestidos de noiva, eu tinha loja de vestidos de noiva. E eu falei, eu vou falar, a gente compra passagem, com 3 meses de ida e volta. Eu falei, eu fico lá 3 meses, conheço a minha neta, conheço esse país, que a minha filha diz que é tão lindo, e volto para minha cidade. Mas os planos do Senhor foram outros. Quando fazia 1 mês que eu estava aqui em Portugal, a minha filha trabalhava em cabeleireiro. Cabeleireiro é salão de beleza, que não fala cabeleireiro. E uma cliente dela falou, Helma, você não conhece alguma brasileira, que nessa época muitas brasileiras vinham para cá trabalhar, para ficar como dama de companhia da minha madrinha. Que madrinha, eu quero dizer para vocês que é algo tão sério aqui, que qualquer coisa que aconteça com a mãe de uma criança, a madrinha assume. É muito sério ser madrinha aqui em Portugal. Isso é muito importante. A minha madrinha ficou viúva faz 2 dias e ela precisa de uma pessoa, que ela mora em um apartamento muito grande e precisa de uma dama de companhia. Você conhece alguém? A Helma falou, olha, a minha mãe está aqui, mas ela não veio para ficar, mas eu vou falar com ela, de repente. Quando foi a hora do almoço, a minha filha foi na casa dela e falou assim, mãe, a senhora não quer ficar aqui? Eles vão pagar bem, são um pessoal bom, conhecido. A senhora é quase que dona da Setúbal. Setúbal foi uma cidade muito linda, vocês podem até ver no Google, mas uma hora eu vou filmar alguma coisa em Setúbal. Foi a cidade que eu cheguei e que eu fiquei 3 anos. É uma cidade linda, é uma cidade assim, turística, beira-mar, é muito linda Setúbal. Aí a minha filha falou para mim, aí eu pensei, ah não, minha filha, eu não vim aqui para ficar. E até então eu achava os portugueses, o que as pessoas diziam, que eram grossos, que eram pessoas que, sabe, falavam muito estúpido, mas não é nada disso, é que as pessoas gostam realmente de falar. Aí, mas aquilo ficou na minha cabeça. Ficou, eu falei, Helma, vamos conhecer essa senhora, que aqui não fala senhora, é senhora, vamos conhecê-la? E aí eu vejo, aquilo começou algo no meu coração, que nem eu entendi, eu não vim para ficar, mas começou aquilo trabalhar na minha vida. Eu era separada já há mais de 15 anos, a minha filha, a caçula, estava nos Estados Unidos, então eu sou mãe de 3 filhos, né? 4 com uma do coração. Então aí eu falei, eu também não tenho nada a perder, né? Eu tinha essa loja, eu falei, mas isso dá jeito. Aí fomos, a filha dela passou lá na nossa casa e nos levou para conhecer a mãe dela. Eu entrei, era um apartamento muito grande, aqui não fala resto de chão, que no Brasil seria falar o primeiro andar, assim, térreo, no Brasil falaria aqui, fala resto de chão. Aí eu entrei, tinha um corredor muito grande, um apartamento enorme, e eu vi uma senhora deitada, assim, muito abatida, parece que dopada de tanto remédio, também fazia 2 dias que o esposo tinha morrido, isso já era 3 dias. Aí a filha dela fez uma proposta para mim muito boa, mas não foi tanta proposta, foi, sei lá, o toque no meu coração de ficar com essa senhora. Olha os planos de Deus, eu não pensava em vir Portugal, conhecer Portugal, muito menos morar, mas já estava decidida a ficar. Olha, eu fico um tempo aqui, ganho um dinheiro, isso vai ser bom, e conheço mais a cultura desse país. Isso foi numa sexta-feira, quando foi na segunda-feira, eu já levei as minhas coisas, o meu quarto tinha um corredor, o primeiro quarto da entrada, já ali eu coloquei minhas coisas, aqui não fala guarda-roupa, fala roupeiro, aí eu já peguei minhas coisas, pus ali no roupeiro e fui lá falar com a Dona Madalena Martins. Eu tenho uma saudade imensa, imensa dessa senhora. Muito, muito do que eu aprendi da cultura, da culinária de Portugal foi com essa senhora.
Aí eu comecei a conversar com ela, percebi que ela estava muito dopada de tanto remédio, calmante. E ali eu fui ficando, eu não precisava cozinhar, eu não fazia praticamente nada. Tinha um restaurante muito grande em frente, quando era 15 para meio-dia, eu ia lá buscar o almoço. Ela nem escolhia nada porque ela não estava assim preocupada com comida, mas eu sempre escolhia peixe, alguma coisa que eu gostava também e pronto. E ali a gente foi fazendo uma amizade muito grande e o tempo foi passando. E ela foi ficando assim mais debilitada, porque ela tinha um cancro, um linfoma debaixo do braço, nas axilas, tinha diabetes, então ela foi se entregando e eu conversando muito. Quando eu cheguei ali, ela usava aqueles pijamas, não se preocupava com nada. Aos pouquinhos eu fui indo nos roupeiros dela e vi que tinha, meu Deus, eu não era nem, não dava para contar a quantidade de roupas, coisas só de grife, roupas lindas. Aí eu comecei a vestir ela, falei, dona Madalena, vamos tirar esse pijama. Aí ela tinha muita joia, eu comecei a arrumar ela, arranjar, como diz aqui. Ela era muito linda, uma senhora loirinha, assim, linda. Ela tinha 85 anos, mas a gente falava que ela tinha uns 70, porque é muito linda. E a gente foi ficando muito amiga, e ela falava, Rê, que dia é amanhã? Quando era na sexta. Eu falava, é sábado, dona Madalena, que no sábado vinha outra pessoa ficar com ela. O sábado e o domingo eu só retornava na segunda. Ah, ela já começava a chorar, Rê, eu não quero ficar longe de você. Eu chamo Renilde, ela me chamava de Rê. Eu falava, vai, dona Madalena, mas eu preciso ir lá na minha filha um pouco. E aquela coisa, daí eu tenho outra filha do coração, que eu tenho duas filhas adotivas, e aí eu arrumei para outra filha minha que tinha vindo do Brasil para ficar final de semana, para ficar só em família, para continuar o mesmo cuidado. E eu comecei a pegar um amor muito grande, foi amor assim à primeira vista. Aí eu falava assim durante a semana, dona Madalena, eu preciso ir no cabeleireiro, que aqui tudo lava a cabeça, tudo é em cabeleireiro. Ela falava, não, Rê, eu vou mandar chamar para ela vir fazer aqui em casa. Pagava muito mais caro, mas ela trazia a cabeleireira para arrumar meu cabelo. De tanto que ela não queria que eu saísse de perto dela. Então ela era uma senhora muito séria, não sorria. Aí ela falava assim, Rê, eu podia ter te conhecido antes, porque eu teria aprendido a sorrir muito antes. Porque eu gosto de brincar, de rir. Então a gente ria muito, conversava. Os filhos chegavam lá e falavam, olha, eu nem te reconhecendo, a senhora tá linda, a senhora mudou. Até maquiagem eu fazia nela. Enrolava bob, ela tinha um cabelo curto, assim, cacheado, assim, bem longe. Eu fazia assim, enrolava aqueles bobzinhos, soltava. Ela ficava mesmo linda, colocava colar de pérola. Ela era uma senhora muito chique, mas muito meiga, muito humilde. Não parecia que ela era uma mulher rica, era uma mulher realmente de Deus. Ela era muito católica, lia muita Bíblia, mas não tinha tido um encontro com Jesus, o Jesus verdadeiro, né? Aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. E aí eu falei, dona Madalena, eu quero fazer um curso de inglês, dona Madalena, eu quero pelo menos 1 hora para mim. Não, rechama essa professora aqui, eu pago para ela para você fazer esse curso, mas aqui em casa. Chamava a professora, me dava o curso de inglês lá na casa. Então aquilo foi a gente pegando uma amizade. Ela ficava doente, eu nem ligava para os filhos. Pegava um táxi, levava para o hospital, trazia de volta. E depois que eu falava para eles, dinheiro, tinha uma carteira ali, nunca faltava dinheiro. Eu tinha total liberdade naquela casa, como se fosse os meus filhos iam lá. Ela falava assim, Rê, faz uma reunião daqueles de brasileiro que eu vejo. Essa época ela assistia muito a Record, muita Record. Aí ela falava assim, eu quero uma reunião daquela de brasileiro. Aí eu chamava minhas filhas, fazia comida brasileira, ela comia aquela comida um pouquinho, ela ficava feliz, porque os filhos iam todo dia, mas assim, cada um tinha sua vida e era tudo rapidinho. E ela foi se apegando a minha família e tudo. A minha filha que morava nos Estados Unidos, eu colocava ela no telefone, ela conversava com a minha filha. Mas ela tinha um jeito muito assim, de obediência aos filhos, sabe? E eu fui falando, dona Madalena, a senhora é a matriarca dessa família, a senhora tem que se impor. Às vezes ela queria uma coisa, ela pegava o telefone com aquela vozinha, Zeca, ela tinha um filho que chamava Zeca. Falava, dona Madalena, desligar, a senhora tem que falar assim, bom dia, Zeca. Zeca, eu quero que você faça isso, mas seja autêntica, porque a senhora é a mãe. Ela falava, Rê, como é que eu falo? Explicava, aí ela pegava o telefone e falava, Zeca, eu quero assim. Aí desligava o telefone, ela ria, falava, Rê, só você para me mudar. Eu nunca pensei que eu ia ser assim, desenvolvida, que eu conseguiria. O meu marido sempre fez tudo por mim, então eu era uma pessoa muito submissa. Então eu acho que eu aprendi muito com ela também aprendeu um pouco comigo. Mas aí nas minhas orações à noite eu falava, Senhor, eu atravessei esse oceano. Eu vim do Brasil, não foi só para ficar aqui nessa vida boa, de dama de companhia. Eu vim aqui para falar do seu amor e ganhar essa senhora para ti.
E aí ela foi ficando com a vista curta. Eu vou tentar abreviar para não ficar tão longo, porque eu vou ter que fazer a segunda parte do vídeo, porque uma só não vai dar para contar. Aí ela começou a pedir para mim ler a Bíblia. Eu falei assim, Dona Madalena, a senhora crê nessa Bíblia? A senhora acredita que essa palavra de Deus, que tudo que está aqui é verdadeiro? Ela falou, acredito. Eu falei, então. Aí eu comecei a preparar aqueles versículos sobre idolatria, sobre nós acreditarmos no Jesus que morreu na cruz. E aí ela foi vendo. Daí um dia eu senti que eu já tinha feito... trabalhado bem na palavra de Deus, como é aceitar Jesus, como é servir ao Senhor. Aí um dia eu falei, Dona Madalena, a senhora aceita esse Jesus como seu Salvador? Ela falou, aceito. Ali eu fiz uma oração, ela aceitou Jesus, isso já tinha 1 ano e meio mais ou menos que eu estava ali, que eu fiquei 2 anos e 7 meses. Aí ela veio falecer, aí claro que eu saí, né? Aí ela aceitou Jesus, mas eu falei, eu vou chamar o pastor para vir com a esposa dele, fazer o convite novamente, ela aceitar e vamos orar. Isso os filhos dela nem sonhavam, que tinha um que era espírita, a outra, mas não, né? Mas eles pouco iam lá. Daí eu falei, Dona Madalena, e se os filhos da senhora chegaram? Ela falou, não, Rê, não foi você que me ensinou que eu tenho que ser autêntica, impor, a casa é minha, e eu quero esse Jesus, e eu quero que o pastor venha com a esposa. Foram lá, fiz um lanche, ela aceitou Jesus novamente. A partir daquele dia eu li a Bíblia, nós orávamos juntas. Mas ela foi assim definhando, porque a doença, a idade, e foi um dia para resumir. Ali eu fiquei 2 anos e 7 meses certinho. Ali eu aprendi muito, ali foi uma escola para mim. E eu comecei a gostar de Portugal. Assim, nas minhas folgas, eu passeava, tudo. Mas antes dela morrer, uns 3 meses, eu peguei e pedi para o motorista, que eles tinham uma empresa muito grande, tinha um motorista que ficava à minha disposição. Eu pedi para ele colocar a minha cama do lado da Dona Madalena, que o quarto dela era muito grande. Porque ali a gente conversava mais, às vezes faltava o sono para ela, e eu aproveitando aprender com aquela senhora os costumes do país, da Europa, muita coisa eu procurei aprender. Aí nós ficávamos ali e tudo. Mas ela foi definhando e deu um AVC nela. E ela foi para o hospital. E lá só podia ficar uma pessoa. E ela preferiu a mim, mas tudo plano do Senhor. E eu fiquei lá nesse lugar, não é CTI, UTI, era um apartamentinho ali que tinha muitos aparelhos, e ela ali deitadinha. Aí ela falou, Rê, segura a minha mão. Aí eu peguei a mão dela, segurei assim. Aí ela falou, não sai de perto de mim. Falei, não, Dona Madalena, não vou sair. Isso era mais ou menos às 8 horas da noite. Aí eu falei, vamos orar, Dona Madalena? Ela falou, vamos, bem baixinho. Aí eu falei, Senhor, abençoa a tua serva. Se chegar a hora da partida dela, Senhor, leva ela para a tua glória. Meu Deus, não deixa que ela venha ficar. Jesus, perdoa todos os seus pecados. Senhor, toma conta dessa vida. Senhor, eu entrego ela nas tuas mãos. E comecei a orar. E ela ali também, eu falando amém, e orando, e orando. Aí eu falei, Dona Madalena, a senhora está firme com Jesus? Ela falou, estou. Falei, a senhora crê que Jesus é o Salvador, que Jesus veio, que Jesus morreu numa cruz pelos nossos pecados? Creio. Falei, então, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, eu entrego a senhora nas mãos do Senhor. E eu sei que a partir de agora, a senhora está nos braços do nosso Deus. A senhora está ligada com as coisas do céu, com as coisas celestiais. E fui orando. Vocês não acreditam? Quando eu olhei, eu senti aquela cor rosada, que ela era bem branquinha, aquela corzinha ficando um pouquinho amarela, e ela aí, já aqueles aparelhos desligaram, aí já veio médico, enfermeira, falando que ela tinha falecido. Então, aleluia. Eu quero dizer para vocês que a minha vinda aqui, embora eu não sou nada, mas Deus tinha um propósito, que eu ganhasse aquela mulher para Jesus. Através do sangue de Jesus, ele fez essa obra gloriosa naquela vida. Aquela mulher, quantos anos, né? Muito justa, muito correta, mas ela não tinha aceitado esse Jesus. Ela não tinha tido um encontro com ele. Mas aquele dia que eu fiz o convite na casa dela, que ela aceitou, eu creio que aquela vida foi recebida pelo Senhor. E ali ela partiu
firme com Jesus e eu agradecendo, glorificando ao Senhor, em saber que o Senhor tem seus planos. Por isso eu quero dizer para você, e tem tantas coisas que em 2 anos e 7 meses, se eu fosse contar, não daria tempo, né? Mas eu quero dizer para você, meu amigo, se você conhece a palavra de Deus, se entrega verdadeiramente nas mãos do Senhor, confia no Senhor, que o Senhor tem grandes planos na sua vida. Muitas vezes você não sabe, mas o Senhor tem um plano grandioso na sua vida. Eu não sei para onde o Senhor vai te levar, não sei para onde você vai ir, mas o Senhor sabe, nem que seja para ganhar um vizinho do lado da tua casa, ou que seja aonde for, o Senhor tem um plano na tua vida, mas você tem que confiar, tem que aceitar-se Jesus verdadeiramente como seu único Salvador, porque Ele vai te guiar, Ele vai te levar ao caminho certo. Eu nunca pensei em estar aqui, mas eu estou, e aqui eu continuo falando de Jesus, eu continuo levando essa semente, eu continuo pregando a palavra do Senhor, porque o Senhor diz, a palavra do Senhor diz que a seara é grande, os obreiros são poucos, né? Então nós temos que nos levantar, mesmo com pandemia, mesmo sem pandemia, que nós não entendemos o que está acontecendo, mas pela palavra de Deus sabemos que é os últimos dias, que isso é o começo, né, da grande tribulação, das coisas que a Bíblia diz, né? Então vamos continuar firme com Jesus. Agora a parte, porque eu continuo, que nessa época eu fui para o Brasil, fiquei 8 meses, mas não me acostumei no Brasil depois que a dona Madalena faleceu, e voltei para Portugal. E o porquê eu estou aqui, isso eu contarei na próxima sexta-feira, para que esse testemunho não fique tão longo. Mas Deus tem feito maravilhas na minha vida. Deus tem me abençoado grandemente nesse país, porque o Senhor é bom, né? Então fiquem com Deus, um beijo para todos e até sexta-feira estarei terminando e contando o porquê eu estou em Portugal. Que Deus abençoe a todos. E aqueles que ainda não se inscreveram, inscrevam nesse canal, compartilhe nas redes sociais, para que muitas pessoas venham ser alcançadas através que eu tenho 5 minutos com Deus, que é na sexta e na quarta, né? E na sexta eu estou deixando para contar testemunhos, mas que você também possa, onde você estiver, estar firme com Jesus, pregando essa palavra, levando essa mensagem de salvação. Um beijo para todos, fiquem com Deus e até sexta-feira que vem eu estarei aqui terminando o testemunho, dizendo para vocês porque eu ainda estou em Portugal. Um beijo, tchau, tchau.